Quero contar a vocês que o Conselho de Administração da Caixa aprovou a nomeação de 7 novos vice-presidentes. Vamos aqui na fechadinha. Vice-presidentes. Bom, vamos manter aqui já. Vamos lá, vamos chamar o André Anelli então, porque ele já vai chegar aqui e ele vai contar essa história pra gente agora. Bem-vindo, Anelli. Boa tarde para você. Oi, Evandro. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. As trocas de 7 das 12 vice-presidências da Caixa Econômica Federal foram anunciadas de forma oficial hoje, cerca de 2 meses, então, depois da posse do indicado por Arthur Lira, Carlos Antônio Vieira Fernandes, para a presidência do banco. Todas as vice-presidências novas vão ser ocupadas por homens indicados pelos partidos do chamado Centrão, PP, PL, PDT e Republicanos. A divisão dos cargos foi negociada diretamente entre o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara dos Deputados, como uma forma de melhorar a relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, principalmente na votação de temas considerados sensíveis pelo governo, principalmente na área econômica. 3 vice-presidências do banco vão ficar na cota do PP. Pedro Emílio de Almeida Freitas Filho, na vice-presidência agente operador. Marcelo Campos Prata, na vice-presidência de Logística, Operações e Segurança. E Tarso Duarte de Assis, na vice-presidência de Atacado. Já Laércio Roberto Lemos de Souza, ele foi indicado para a vice-presidência de Tecnologia e Digital, tanto na cota do PP como na cota do Republicanos. O PL indicou Paulo Rodrigo de Lemos Lopes, aprovado para a vice-presidência de Sustentabilidade e Digital. O nome dele foi apontado inicialmente para a vice-presidência de Negócios de Varejo, que acabou deixando de existir e agora foi desmembrada, então, em outras áreas. Já para a vice-presidente de Rede de Varejo, foi indicado Adriano Assis Matias, nome considerado uma indicação pessoal do presidente da Caixa. O PDT também indicou o nome de Francisco Egídio Pelúcio Martins para a vice-presidência de Pessoas. O nome dele deve ser analisado pelo Conselho em sessão extraordinária. Enquanto ele não é aprovado, Daniel de Castro Borges, que é diretor executivo de Pessoas, vai comandar interinamente essa vice-presidência, então, de Pessoas. Evandro. Jesus, bastante gente, hein, André Anelli? Tá parecendo aquelas listas de aniversariante que a gente leva na igreja para o padre ele rezar lá na frente e aí ele começa a falar todos os nomes para depois receber a bênção. Não é bem esse caso, mas enfim, tá parecendo. O Anelli, eu queria saber também dessa reunião de líderes que foi convocada pelo presidente da Câmara. Pois é, né, Evandro? Apesar do Arthur Lira ter sido atendido pelo governo com essas nomeações, então, na Caixa, ele agendou para segunda-feira da semana que vem uma reunião com líderes partidários para analisar aquela notícia que a gente já antecipou, o veto presidencial de 5 bilhões e 600 milhões de reais nas emendas de comissão, as chamadas RP8. Lira não teve outra alternativa por conta da insatisfação generalizada que tomou conta do Congresso depois que foi anunciada a decisão de cortar a verba destinada aos parlamentares. O presidente da Câmara já tem conversado com algumas lideranças por telefone, mas quer que a decisão de derrubar ou não o veto seja tomada na reunião presencial, então, que acontece na segunda-feira da semana que vem. Conforme a Jovem Pan antecipou, depois, então, da sanção do orçamento essa semana, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, prometeu apresentar uma solução para esse corte das emendas antes da primeira sessão do Congresso, logo depois de encerrado esse atual recesso parlamentar. Mas, até o momento, o governo ainda não deu indicações e nem detalhes sobre qual vai ser essa alternativa apresentada. A gente segue aguardando e acompanhando, Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Um ótimo trabalho para você. Vamos falar dessa porteira fechada aí da Caixa Econômica Federal, né, que o André Anelli contou. Era uma vontade do Centrão que agora se concretiza. A indicação e a aprovação de nomes que vêm por parte desses parlamentares para favorecer negociações futuras com o governo federal. Gustavo Segré. É muito vice-presidente, Evandro, muito. Eu imagino uma reunião aqui, o senhor presidente
e aí vamos apresentar agora os nossos vice-presidentes. Na minha época, estou falando 20 anos atrás, você tinha um presidente e tinha um vice-presidente. Vamos imaginar 2, 3, 7 vice-presidentes, tudo isso com uma estrutura gigantesca por baixo. Eu não tiro mérito, talvez tenham a maior capacidade técnica para ocupar a vice-presidência, mas não é muito cacique, é muita gente apitando, vice-presidente aqui, vice-presidente de lá. E você sabe que os outros bancos privados, que têm dinheiro de alguém que não quer gastar dinheiro à toa, não tem uma quantidade tamanha de vice-presidentes. Por quê? E porque o dinheiro não é de ninguém, é de alguém que cuida dele. Você concorda, Luiz Felipe Dávila? Eu vou pegar o gancho do Segre aí. Eu faço uma pergunta para nossa querida audiência. Você teria conta num banco que os vice-presidentes fossem indicados pelo Centrão, pelo PP, pelo PSD, pelo PL? Você deixaria o seu dinheiro, que você ganha com o seu trabalho, depositado no banco, que os vice-presidentes fossem fatiados pelo Centrão? É a pergunta que fica. É óbvio que não. Eu vou até ver aqui no chat o que o pessoal vai falar depois. Fala, Piperno. Eu confesso para você que eu tenho medo disso aí. Você sabe por quê? O padrão Centrão de qualidade que impera há muito tempo lá na Codevasf a gente já conhece. Então, por que eu teria que imaginar que o padrão Centrão de indicados para a Caixa Econômica Federal vai ser diferente do padrão Centrão lá da Codevasf? Então, esse é o tipo de negociação muito perigosa que os governos fazem. Dá uma instituição. E veja, a gente está falando de uma Caixa Econômica Federal que é o objeto do desejo de muitos partidos políticos. Por quê? Porque é a instituição financeira, a instituição bancária, que mais lida com a entrega, o repasse de benefícios sociais. Então o sujeito vai lá receber o Bolsa Família, vai lá receber uma série de coisas, benefícios do INSS e tal. Isso tudo, ou pelo menos quase tudo, é pago via Caixa Econômica Federal. Mesmo, inclusive, até, enfim, financiamentos aí por Minha Casa, Minha Vida. Pois é, o pessoal também ouve rádio lá. E aí, isso tudo também sai, muita coisa disso, via Caixa Econômica Federal. Então, eu não sei, é uma aposta de muito risco que o governo faz quando ele aceita esse tipo de pressão. Agora, é também o momento em que o governo quer cortar 5 bilhões em emendas. Vai saber qual foi o tipo de negociação feita aí com esse pessoal. O que a Marli traz aqui, ó, uma das nossas telespectadoras. A Caixa tem muita grana para pagar muita gente para não fazer nada. Exatamente. Gustavo Segre. Perfeito. É um comentário muito pertinente. E aí, em relação às emendas, volto de novo. A criatividade que tem o governo para tentar mostrar uma coisa que não é. Se vetaram 5 bilhões, que proposta vai ter para recuperar os 5 bilhões? E aí aparece outra questão, nos vetos presidenciais. Parece que o governo não cansou de apanhar, porque a grande maioria dos vetos presidenciais foram derrubados no Congresso de novo. Então, só podem ser entendidos se tem o objetivo de ganhar tempo, porque a poupança mesmo do dinheiro não vai dar nenhum resultado.